Galera, a respeito aqueles exercícios de balanceamento de fórmula, de equações, vou postar esse vídeo aqui para vocês verem como funciona, para vocês relembrarem toda aquela questão da regra do macho. Então, só para relembrar a regra do macho, a gente começa o balanceamento sempre por metais, depois a gente passa para ametais, depois carbono se tiver, hidrogênio e por último oxigênio. Então, segundo essa equação aqui, o metal aqui é o ferro. Então eu tenho que ver a quantidade de ferro que eu tenho nos reagentes e a quantidade que eu tenho no produto e fazer o balanceamento. Então no reagente eu tenho 2, aliás, tenho 1, e nos produtos eu tenho 2. Ou seja, eu tenho que ter também 2 ferros desse lado. Então eu não posso colocar aqui embaixo, senão eu mudo a estrutura. Eu tenho que colocar sempre como número estequiométrico aqui na frente. Então 2. Só que esse 2 ele vai multiplicar o ferro como vai multiplicar o enxofre. Se o enxofre eu já tinha 2 e coloquei mais 2 aqui, 2 vezes 2, agora eu tenho 4 enxofre. Mas vamos lá, por partes. O ferro está balanceado. Depois, a metais. A metal que eu tenho aqui é o enxofre. Que desse lado eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 enxofres. E do outro lado eu só tenho 1. Então eu coloco o número 4 na frente do composto. Beleza, fiquei com 4 enxofres do lado dos produtos, 4 enxofres do lado dos reagentes. O próximo seria carbono. Como não temos, a gente vai para hidrogênio, que também não temos. Então fica faltando só o balanceamento do oxigênio nessa equação. Então vamos lá, desse lado da equação eu tenho 4 vezes 2. Então eu tenho 8 oxigênios nesse composto, mais 3. Eu tenho 11 oxigênios. Desse lado da equação, 11 moléculas de oxigênio. E desse lado eu tenho uma molécula de O2, significa que eu tenho 2 oxigênios. Se aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 2, eu pego 11 e divido por 2. Eu posso deixar dessa maneira assim, ó, 11 dividido por 2, ou deixar dessa outra maneira, 5,5, porque 11 dividido por 2 é 5,5. Então, como que ficou os números estequiométricos? Ficou 2, aqui 5,5, aqui se eu não tenho nenhum número na frente, significa que é 1, e aqui eu tenho 4. Ok, o exercício ele falava para você balancear considerando os números estequiométricos como números inteiros. Então 5,5 não é um número inteiro. Então o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar tudo isso daqui por 2. Como é uma relação estequiométrica, se eu multiplicar o primeiro por 2, o segundo por 2, o terceiro e o quarto número por 2, eu vou entrar naquela regra da conservação da massa e aquela regra de Proust também, das proporções. Ou seja, 2 vezes 2 vai ter 4 como número inteiro. Isso tudo para poder ajustar esse número aqui, que não era um número inteiro. Então 5,5 vezes 2, 11. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então a resposta correta nesse exercício é essa daqui, ó. Mas vocês podem notar que também tem essa opção lá. Se porventura o enunciado não informasse que precisaria de números inteiros, essa daqui também estaria certa. Como essa daqui está certa. Como é uma relação, se eu multiplicar isso aqui por 3, só que aí eu não vou ter esse número inteiro. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter esse número inteiro, só que aí não são os menores números possíveis. Então, para esse exercício, essa é a resposta correta. Tá ok?